Graças, paz, meus queridos e amados irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez e dando início à nossa série Futuro. Não é um assunto escatológico, mas é uma palavra para te confortar, é uma palavra para te fazer meditar em tudo que nós estamos vivendo e como cristãos, como devemos nos portar. Eu só vou lhe pedir uma pausa para olhar aqui para a tela do smartphone para fazer aqui a divulgação em um grupo de transmissão que nós temos, e que Deus nos ajude. Amém. Meus queridos, eu quero dar início orando por uma pessoa que é sabido. Nós sabemos, a notícia é verdadeira, não é nenhuma conversa, de um médico, alguém que conhece, né, do que é sofrer, que está na UTI de um hospital aqui de Recife, passando por uma dificuldade muito grande. Os rins paralisaram, as batidas do coração não estão normais e outras questões de saúde complicada por conta desse novo vírus, o coronavírus, que provoca a Covid-19. Também quero orar pela irmã Margarida, quero orar também pela irmã Edilene, que estão um tanto resfriadas, e a irmã Margarida, oramos por ela ontem, ela estava com a diabetes muito alta, baixou, louvado seja Deus. E vamos estar clamando, pedindo ao Senhor por estas vidas em nome de Jesus. Querido e amado Deus, glorificamos o teu santo e bendito nome, nesta hora tão difícil que a nossa nação vive, mas uma hora em que a tua igreja permanece de pé, firme no Senhor. Eu quero orar por este médico, ó Deus, tu sabes como está o seu estado de saúde, tu sabes da sua capacidade física, e tu sabes, Deus, que a ciência tem suas limitações diante dessa causa, mas nós confiamos no Senhor, e o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, de leste a oeste, de norte a sul. O Senhor é Deus. Oramos pela vida da irmã Margarida, que se encontra melhor, que o Senhor trabalhe, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça. Também te oramos pela vida da irmã Edilene, cure sua serva, restaure a sua saúde, em nome de Jesus. Nessas transmissões da série Futuro, nós não temos louvor. Agora amanhã, a partir das 10 horas da manhã, teremos o nosso culto. A irmã Ana Paula estará aqui juntamente com o nosso irmão Lúcio, e quero dar aqui abrir uma exceção, pois a gente tem aqui tudo muito distante, né? O Ministério de Louvor da nossa igreja, aqueles que puderem estar aqui amanhã, para juntos bendizermos, louvarmos, adorarmos o nome do Senhor, se sintam convidados para fazermos isso, pois a gente não pode parar, a gente tem que tomar iniciativas diante dessa situação. Hoje eu conversava com o irmão Josinaldo e ele: pastor, eu não posso parar, eu sou autônomo. Imagine, pai de família, trabalhador, precisa correr, precisa lutar para trazer o pão, porém há todo um contexto que a gente precisa também ter cuidado. Então, que Deus possa estar ajudando e abençoando a vida da nossa igreja. Vamos para a leitura. Essa noite eu quero falar sobre sabedoria. E quero começar dizendo as mesmas palavras. O futuro é algo que gera medo, que gera suas incertezas. Nós não sabemos como estará o planeta Terra depois desse processo. Será que de fato haverá um caos por conta do caos da economia? Nós percebemos que a crise já está presente, mas até onde ela vai? Até onde ela afetará a sua vida, afetará a minha vida? Aqueles que contraíram o vírus, com toda certeza, já foram afetados por esta crise, na pior das hipóteses que ela poderia causar. Mas e as próximas dificuldades que virão? Será que nós viveremos? Será que não serão tão graves? Será que não será tão dura a pena que nós deveremos
pagar por conta de tudo isso que o mundo está vivendo? Os nossos políticos, será que de fato cuidarão de nós? Todo esse dinheiro que está sendo liberado, será que será direcionado de fato para as pessoas que precisam? Será que chegará ao bolso do cidadão? Nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos estar embaixo de oração, pois o futuro é incerto. Porém, não estou tratando de um futuro escatológico, pois escatológico a gente sabe que nos últimos dias serão dias difíceis, a gente sabe que haveria pestes, profetizado pelo Senhor Jesus. Não foi ninguém, foi Jesus que falou sobre essas pragas que viriam e assolariam o planeta Terra. Mas ele dizia que aquilo ali ainda não seria o fim, era somente o princípio das dores. Misericórdia, misericórdia. Mas irmãos, eu quero antes da leitura falar algumas coisas que considero importantes nesse contexto para mim e para você. Primeira coisa, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Segunda coisa, segunda verdade, Deus continua sendo Deus e o Deus que está no controle de tudo isso. Ele querendo que amanhã tudo isso cesse, Ele tem o poder nas suas mãos para fazer isso acontecer. As pessoas que estão nos hospitais, se o Senhor esta noite quiser operar um milagre de restauração, de cura divina, Ele realiza, porque Ele é o Senhor. Eu quero também dizer uma terceira verdade, é que diante de tudo isso, Satanás também não parou de trabalhar. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando tragar as nossas almas. Então você não pode brincar, você não vai aproveitar esse momento para estar praticando tudo que é de errado, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu quero me apegar e levar você a se apegar nessas duas primeiras verdades. Deus continua sendo Deus, Deus continua soberano sobre a história, e a igreja continua viva, de pé e vitoriosa, porque a igreja sobrevive sem templos. Os templos vazios não faz com que a igreja deixe de ser igreja. Você que está na sua casa, você tem sido igreja. Você que está no seu trabalho, você tem sido igreja. Hoje nós estamos no dia 28 de março. Começamos praticamente essa quarentena, fez 8 dias hoje, quando fechou shoppings, naquele decreto do nosso governo aqui de Pernambuco. Mas vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu quero ler com você o texto de Gênesis capítulo 8, versículo 4. No 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. A arca pousou nas montanhas de Ararat. Meus queridos, Noé viveu em um contexto de crise, em um contexto onde a Bíblia diz que a crise era moral, os homens eram injustos, e Noé foi levantado por Deus como pregoeiro da justiça. A justiça em um contexto de injustiça, de corrupção moral, é terrível de se ouvir. Recebeu uma missão de Deus e passou 120 anos construindo um barco em um contexto onde alguns estudiosos defendem que a terra era regada pelo orvalho, não chovia. Então imagine Noé, além do caos moral, ele passou a viver constrangimentos. As pessoas zombavam, as pessoas o chamavam de esquisito, as pessoas o chamavam de loucos. Os seus filhos, a Bíblia não fala se eles titubearam ou não, pelo menos mostrou que todos estavam firmes. Mas imagine os meninos não brincando com os meninos, não fazendo coisas de jovens normais daquele dia, mas fazendo algo esquisito, criando um barco, e aonde eles estavam, o rio era longe. Então
Imagine a postura, a situação, o constrangimento de Noé diante de tudo aquilo. Talvez seja o que você está sentindo, talvez seja o que você está passando, mas há um propósito, há uma missão que foi dada por Deus a Noé, e Noé não para, até que choveu. A chuva dos 40 dias foi um ano antes, foram um ano antes desse texto que nós lemos, pois choveu 40 dias, mas a arca flutuou durante um ano sobre as águas. Naquele tempo, ele mandou com que uma pomba fosse por 3 vezes, até que foi e não mais voltou. E aí o texto vai dizer que o mundo que estava coberto de água e nunca mais seria o mesmo. E aí talvez está a explicação, onde os 4 rios do Éden, hoje só existem 2. Só 2 rios do Éden hoje existem, porque a geografia mudou, tudo mudou, a cultura mudou, a perspectiva de vida mudou, os sonhos mudaram. Agora tudo iria se começar do zero, não era somente continuar uma vida, mas era pegar esta vida e retomar do zero, começar de novo. Mas eu li esse texto de propósito para lhe dizer o seguinte, que a gente percebe uma lição de Deus nesse texto para a minha vida e para a sua vida. É que quando essa crise, quando esse dilúvio começou, Noé estava lá embaixo. Quando essa crise passou, quando o dilúvio passou, Noé estava nos lugares altos. Eu quero declarar que o Senhor tem o poder de, nesta situação, te levar a novos patamares, te levar para novas dimensões, te levar para viver nova realidade, te levar para viver coisas extraordinárias com Ele e para Ele. Mas agora Noé tinha um novo mundo para ser restabelecido. Assim como o mundo começou um dia em Adão e Eva, agora começaria em Noé e sua família. Pense que desafio, pense que dificuldades eles enfrentariam. E eu fico imaginando um ano que viveram dentro daquela arca, misericórdia. Eu lembro de um pregador comentando que talvez aqueles meninos e o próprio Noé tinha dia que olhava e dizia: meu Deus, eu não suporto mais estar aqui, estamos em 8 dias de quarentena, tem gente que não aguenta mais. Esses dias eu vi até um vídeo no grupo, um áudio no grupo da família, um rapaz dizendo assim: faz 3 dias eu não aguento mais, brincando, né, aquelas brincadeiras para a gente se divertir, dizendo: a mulher está mandando eu fazer, limpei o mato do quintal, joguei fora, varri, e ela agora está mandando eu passar pano, né? As pessoas, agora imagine, Noé 120 anos concentrado na arca, e agora mais um ano dentro da arca, sem colocar os pés no chão, dentro de uma embarcação. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês suportariam, eu não sei quantas brigas teria dentro daquela arca se fosse você, mas a Bíblia pelo menos não mostra nada disso. Porém a Bíblia mostra que Noé consegue cumprir a sua missão. E hoje nós, de certa maneira, somos filhos de Noé. Somos filhos de Adão também. E pela fé somos filhos de Abraão. Mas nós somos filhos de Noé. Nós somos da descendência noêmica, aonde aquele homem conseguiu cumprir com a sua missão de fazer a posteridade seguir, com que a humanidade seguisse, fosse adiante. Imagine se ele fosse um homem imoral, pervertido, ele teria acabado com a raça humana, porque acabar com 7, com 8 é mais fácil do que a multidão que existia. Deus limpou a face da terra, Deus tirou, arrancou o que não prestava e levou Noé e sua família, depois da crise, para os lugares altos. Louvado seja o seu nome. Mas a pergunta aqui é: você acha que Noé precisou de quê para continuar a vida após a crise? Já imaginou as empresas de ônibus, após tudo isso, falarem que não vão mais rodar? Você já pensou os bancos
dar um colapso e dizer não tem mais banco, não tem mais grandes mercados para a gente comprar. Ou tem tudo isso, mas você vai sair disso com decisões terríveis para tomar, para reorganizar a sua família, para reorganizar a economia da sua casa, para reorganizar a espiritualidade. Mas aí surge uma pergunta: do que precisaremos, olhando para esse futuro, para conseguirmos continuar? Sabe do que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é a palavra. Sabedoria é o que nós precisaremos para seguir, para irmos adiante, para acertarmos, para não errarmos de novo, para não sermos pegos de surpresa e ficarmos desesperados e loucos, falando como salmista, mas o salmista terminando a frase e você parando na interrogação: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Imagine, perceba como a sabedoria é tão importante. O que é a sabedoria? O que ela me capacita? A sabedoria me capacita a tomar as decisões certas nas horas difíceis. A sabedoria me leva a resolver problemas em momentos impossíveis. Eu fico olhando depois que o fato passou, é fácil de resolver. Mas quando aquela mulher procurou o rei Salomão e ele tinha pedido sabedoria para governar o povo, dizendo o seguinte: olha, eu amamentei, agora era a minha vez, nós comemos, agora era o outro dia de comer eu da outra, e ela não quer fazer isso, e eu quero dizer o seguinte, ou melhor, o meu morreu, e ela está dizendo que é dela, e agora eu quero que a gente tome uma decisão. E o rei disse assim: eu já sei, nós vamos partir o menino ao meio. Aqui não era a mãe, disse assim: tudo certo por mim. E aquele homem, com um espírito de sabedoria, olhou para a mãe verdadeira e disse: leve o seu filho. Que decisão sábia. Sabedoria. Sabedoria nos leva a ter saídas para momentos difíceis, nos leva a tomar atitudes em momentos difíceis, nos leva a dizer a palavra certa na hora certa. Então eu quero meditar com você sobre isso hoje. Eu quero falar 4 coisas acerca dessa sabedoria. Eu quero falar 4 coisas acerca da sabedoria com você, baseado em 4 versículos. Em 4 versículos. 4 versículos nós iremos estar pensando sobre isso. E o primeiro que eu quero falar com você, ele fala de atitudes de sabedoria para alcançar sabedoria, de observação. Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Esse salmo fala da eternidade de Deus e da nossa vida passageira, da nossa brevidade. Eternidade não tem início nem fim. Brevidade começa, cresce, dá fruto, murcha, o vento leva e passou, morreu. E aí ele está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E fazendo paralelo com o salmo inteiro, um paralelismos antonímico, o que é que ele está dizendo? Olha, ensina-nos a perceber como a nossa vida é tão passageira. Faze-nos com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que a gente alcance um coração sábio. A nossa vida passa ligeiro. E queridos, como é que nós alcançamos sabedoria?
observando a brevidade da vida. Quem observa a brevidade da vida não perde tempo com coisas fúteis, não perde tempo com coisas inúteis, não perde tempo com coisas superficiais. Quem percebe que a vida é breve, se aprofunda, tem uma vida útil, não tem uma vida fútil, tem uma vida de sentido, porque atenta para a história dos que estão errando e acerta. Não espera viver a filosofia do errar para aprender, do apanhar para aprender, mas passa a ter a filosofia do observar para não sofrer. Então, como eu adquiro sabedoria? Observando a brevidade da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Qual outro texto? O outro texto, ele vai dizer que a fonte de sabedoria está em conselhos sábios. Provérbio 11:14 vai dizer: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Ou noutra tradução vai dizer que há segurança. O conselho sábio gera segurança. E alguém que é sábio, que não é imprudente, que não é nécio, ele procura conselhos sábios para alcançar a sabedoria. Lembra do rei de Israel, segundo Crônicas capítulo 10, pede conselhos aos homens sábios, e os homens diz: amenize o peso dos impostos sobre o povo. E aí depois um grupo de jovens vai e diz para ele: pese ainda mais os impostos sobre o povo. O que aconteceu? O reino foi dividido, 10 tribos se desligaram, ficaram apenas 2 no sul e 10 para o norte. Não aceitaram mais o governo da descendência da casa de Davi. E meus irmãos, aquela divisão trouxe maldição constante sobre o reino de Israel. Então, preste atenção com quem você conversa após o culto, com quem você está conversando. Talvez você está com alguém sofrendo, doente. Com quem você está conversando? Não se aproxime daquela pessoa que é pessimista, que é incrédula, que diz assim: olha, a última pessoa que eu conheci com esse problema morreu. Não, se afasta. Procura pessoas que tenham palavras, conselhos de sabedoria, para que você, após ser levado às alturas por Deus, ou entender que está sendo conduzido por Deus, tome as atitudes certas, resolva os problemas impossíveis e tome decisões sábias em tempos difíceis. Primeiro, observando. Segundo, ouvindo conselhos de pessoas sábias. E terceiro, como é que eu alcanço sabedoria? Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Novo Testamento, Tiago 1,5 vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quer sabedoria, mas não tem conseguido perceber a brevidade da vida, não tem conseguido ter conselhos de pessoas sábias, porque os amigos que fez não valem um vintém, me perdoa a expressão. São pessoas que só estão perto de você pelo que você tem, não pelo que você é. Peça a Deus que Ele dá liberalmente, e Ele não passa na cara, Ele não lança em rosto. Ele não vai dizer para você: está vendo aí? Está vendo como foi bom buscar conselho da minha vida? Está vendo como foi bom receber? Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai te dar, e se você pedir, Ele vai dar novamente. E por último, a terceira que era para ser a última, é Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria. Mas existe mais um versículo que nos ensina a encontrarmos sabedoria.
E dizem que a palavra sabedoria, na sua análise morfológica, ela surge desta palavra. A palavra sabedoria surge desta atitude. E aí, se você pudesse abrir em Provérbios capítulo 1, e talvez você já esteja dizendo: eu sei qual texto que o pastor quer falar, eu sei o que ele está querendo dizer, eu sei o que ele está querendo me explicar, eu sei qual é o versículo. Talvez você saiba. Provérbios 1, versículo 7. 1, 7. Deixa eu esfolhear aqui a Bíblia e chega lá. Salmo 150, provérbio 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tema a Deus. Você pode ser alguém que é muito inteligente e observa a vida. Você é um camarada sabido. Talvez você é alguém que tem amigos de bons conselhos. E talvez você já pediu até a Deus sabedoria, mas você só faz sofrer. Você só toma as decisões erradas. Você nunca consegue trilhar o caminho certo. Por que isso, pastor? Porque você não teme a Deus. Quem não teme a Deus não consegue acertar, não consegue ter atitudes de sabedoria. Ele é sabido, mas não tem sabedoria. Vocês já ouviram essa frase, sabe? Fulano é sabido, viu? Pensa num cara sabido. Aí sabe às vezes o que é um cara sabido? Trabalha numa loja e desvia mercadoria. É político e assina projetos para ganhar dinheiro. Fulano é sabido. Não, essa sabedoria vai te levar à morte. Existem caminhos ao homem que parece bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Então o temor do Senhor é o começo da sabedoria, é onde tudo começou, é onde a sabedoria se estabelece. Agora preste atenção como surgiu a palavra sabedoria. Foi observando atitudes de quem temia. Por exemplo, cai um dinheiro na rua e você viu de onde caiu, é R$100, você está precisando de R$100, mas você, por temor a Deus, pega aquele dinheiro e chama a pessoa: fulano, você deixou cair R$100. Recordo que outro dia estava em uma lanchonete, minhas duas irmãs estavam presentes, quando meu pai esteve mal, naquele período que ele faleceu, lá no Hospital Pelópidas Silveira. E eu recordo que eu dei R$50 para pagar um lanche lá, alguma coisa assim, e a moça me deu um troco de 100, ou eu dei 20 e ela me deu um troco de 50. E aí eu fiquei olhando, mas agora eu fiquei na dúvida, eu não sabia o que eu tinha feito. Eu disse: moça, você me deu um troco de quanto? Aí a minha irmã, que não é crente, ela disse assim, por exemplo, se eu dei 50, né, e a moça me deu um troco de 100, ou se eu dei 20, vamos imaginar isso. Ela disse: não, você deu 20 e ela deu o troco de 50. Minha irmã já tinha visto, mas ela estava esperando uma atitude minha, porque agora eu sou crente e eu sou pastor. Mas ser crente e ser pastor pode não lhe levar a ter uma atitude de sabedoria, porque nem todo pastor teme a Deus, nem todo crente teme a Deus. Quem teme a Deus são aqueles que desejam morar nos céus com Jesus, são aqueles que desejam passar pela crise e serem levados para os lugares altos. Eu quero ser levado para as alturas, mas eu preciso ter sabedoria. Eu quero finalizar essa palavra de hoje, dessa série Futuro, dizendo para você: não seja burro, não seja tolo, não seja criança, não seja infantil. Peça a Deus sabedoria. Peça conselhos aos sábios.
Observe que a vida passa ligeiro e aprenda a ter um coração sábio. E por último, aprenda a temer a Deus. Aprenda a temer ao Senhor. Temer a Deus, o índice do seu temor a Deus é aquele quando você está realizando alguma coisa que somente Ele está vendo. Você erra ou você, por Ele, tem um comportamento sábio. Noé mudou o mundo, porque após aquela arca baixar, ele teve sabedoria para conduzir sua família, para conduzir a sua vida. E a maior sabedoria de Noé foi temer a Deus acima de todas as coisas. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu te peço, me dá um coração igual ao teu, um coração humilde, um coração quebrantado, para que eu possa vencer a barreira do orgulho que cega e que não nos deixa aprender, que não nos deixa ver, que não nos deixa depender de Deus, pedir sabedoria e muito menos temer. Ó Senhor, neste futuro que está próximo, eu te peço sabedoria para conduzir a minha casa, para conduzir os meus sonhos, para conduzir a minha igreja, a tua presença, dia após dia. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém. Agora, pois, nós vamos dizer isso: permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior destes todos é o amor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.